E hoje, aqui no grupo de oração Coração Renovados, um tema muito bom, tema da renovação carismática católica desse ano, de 2026. Em nenhum outro homem há salvação. Vamos lá? Em nenhum outro há salvação. Mais uma vez. A palavra que nós vamos meditar hoje, em obediência ao nosso coordenador, nosso presidente da renovação carismática da diocese, nós vamos pregar essa palavra que é o tema, como eu disse para vocês, desse ano. Então a palavra é Atos capítulo 4, de 8 a 13. Atos 4, de 8 a 13. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes: chefe dos povos e anciões, ouve-me. Se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito a um enfermo, que em nome foi ele curado, ficai todos vós e todo o povo de Israel sabendo. Foi em nome de Jesus Nazareno que vós crucificastes, mas que Deus o ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha são, em pé, diante de vós. Em Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. Ao tema: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Tendo eles a coragem de Pedro e João, e considerando que eram homens sem estudo, sem instrução, admiravam-se, reconheciam-nos como companheiros de Jesus. Palavra do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus Cristo é o fundamento, é a missão da renovação carismática católica. Nós, como renovação carismática católica, aonde nós levamos essa palavra, aonde nós levamos Jesus. Jesus é o centro. Jesus Cristo é o centro, é o fundamento, sendo a única fonte de liberdade e de salvação. É Jesus, meus irmãos. Em nenhum outro nome há salvação. E essa é a pregação que sai do coração do nosso primeiro Papa, cheio do Espírito Santo. Olha só, meus irmãos, minhas irmãs, o que diz essa palavra? Atos capítulo 4, 8, 13. Pedro era um homem sem estudo, era um homem sem conhecimento, mas ele tinha algo que nós podemos ter e que nós temos também: o Espírito Santo de Deus. A nossa salvação é uma pessoa, não é uma ideologia ou doutrina. A nossa salvação é Jesus. Diga comigo: a minha salvação, a salvação da minha família é Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus é o único mediador e caminho da nossa salvação. Quando a igreja ela nos toca pelos sacramentos, é o próprio Cristo que nos toca. Amém? Amém?
Quando a igreja, quando você recebeu o batismo, quando você recebeu a crisma, todas as vezes que você comunga Jesus, é Ele o centro das nossas vidas. Ele nos toca através da confissão. Ele nos toca. O Papa Bento, falecido, disse assim: a finalidade da igreja é a salvação das almas, uma. A finalidade da renovação carismática católica, hoje aqui no grupo de oração, Corações Renovados, é a salvação das almas. Sabia disso? Esses meninos que vêm aqui todas as terças-feiras, os pregadores que vêm aqui todas as terças-feiras, é para a salvação da alma de cada um de vocês. Como disse o Papa hoje, acredito que esteja no céu, a finalidade da igreja é a salvação das almas. E quantas almas, meus irmãos, minhas irmãs, precisam ser salvas no dia de hoje? A finalidade minha de estar aqui, de sair lá de Colatina, é a salvação da sua alma. Amém? Amém, meu irmão? Essa é a finalidade do movimento da renovação carismática católica, hoje aqui no grupo de oração Corações Renovados. Mas eu gostaria de falar para você que existe, claro que existe mais, mas queria falar de 5 passos para alcançar a salvação. O primeiro passo é ouvir a palavra. Qual é o primeiro passo? Ouvir a palavra. A palavra de Deus para nossa salvação diz lá em Romanos 10:17: logo a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. Hoje, meus irmãos, minhas irmãs, tem muita gente que não quer ouvir mais a palavra de Deus. Tem muita gente que acha que já sabe demais. E ouvir a palavra. Segundo, crer em Jesus. Segundo, a fé que nos leva à vida eterna, meus irmãos. Quando nós temos um contato com Jesus Salvador, Ele passa a ser dono da nossa vida. Nós queremos estar todos os dias com a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus. E aqui diz assim: crer em Jesus é a fé que nos leva à vida eterna. João 3,16 diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A terceira palavra é arrependimento. Qual é a terceira palavra? Qual é a primeira palavra? Qual é a segunda palavra? Qual é a terceira palavra? Para você ser salvo, então o primeiro é ouvir a palavra de Deus, Depois você crer em Jesus. Quantas pessoas que vieram nesse grupo ouviram a palavra, o Espírito Santo derramou sobre a vida deles e hoje eles se arrependeram. Atos capítulo 2, 38, perguntaram a Pedro assim: Pedro, como que acontece? O que a gente tem que fazer para a gente mudar de vida? Pedro, Atos 2, 38, ele diz assim: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados,
e recebereis o Espírito Santo. Arrepender, mudança de vida. O que as pessoas da sua casa dizem ao seu respeito? Que você realmente mudou? Fala que você mudou? Nossa, Eudes, depois que você foi para o grupo de oração, sua vida foi transformada. Como que é o seu nome? As pessoas falam que você mudou realmente? Quarta palavra para ser salvo: confessar Jesus como Senhor e Salvador. Vamos lá? Romanos capítulo 10, versículo 9. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e o Senhor é do teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Será salvo. Quinto, viver em santidade. 1 Pedro 1,16. Sede santos, porque eu sou santo. A pessoa que tem Jesus como Salvador da sua vida, meu irmão, minha irmã, ele procura ter uma intimidade com Ele. A pessoa que tem Jesus como Senhor da sua vida, ele não anda pelos bares do mundo. É a santidade que diz a palavra. É a santidade. Tem uma música da Canção Nova que diz assim: ou santos ou nada. Vamos lá? Ou santos ou nada. Ou vai ou racha. Vamos lá. Ou vai ou racha. Nós não podemos. Você já imaginou? Se você for lá em Colatina, você vê o Eudes assim, ó. Misericórdia! Vocês vão olhar assim, aquele moço ali da cabeça branca. Vocês acreditam que ele foi pregar lá no grupo de oração? Olha como que esse homem está. Então aqui, meus irmãos, viver é santidade. A santidade na família, a santidade no seu trabalho, no seu namoro. Jesus é a salvação para todo homem e todos os homens. Meus irmãos, vamos falar sério? Jesus é o Salvador da sua vida. Quando você enfrenta uma situação, o que você faz? O que acontece com você? Aonde você procura a solução desse problema? Lembra aí, qual foi a sua pior tragédia? O que você acha? A pior tragédia? A pior tragédia. Uma vez um Padre Paulo, foi pároco da nossa comunidade, ali de Nossa Senhora da Glória, ali em Vila Lenira. Nós estávamos lá no cemitério, aqui em São Zenão, onde é sepultado os meus parentes. E o Padre Paulo disse assim: talvez você está chorando pelo modo em que esse seu parente veio morto para esse cemitério. E às vezes é assim. Mas ele disse assim: não é como ele veio, é como ele estava. Será que ele foi salvo? Será que ele foi salvo? Será que ele estava... Tá falando alto ou tá bom assim mesmo? Tá falando alto ou tá bom? Será que ele estava em situação
intimidade com Deus. A pior tragédia na minha vida, meus irmãos, sabe o que é? Está lá em Mateus capítulo 25, versículo 41. Essa para mim é a pior tragédia. Se um dia Jesus chegar para mim e dizer: foi o evangelho de ontem, aonde Jesus diz uma lista para ser salvo: acolher o nu, e visitar o doente, visitar o preso. A pior tragédia que pode acontecer na nossa vida é você ouvir isso de Jesus, ó. Mateus 25, 41. Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e seus anjos. É duro ouvir isso? Sim ou não? É uma tragédia, sim ou não? Por que, meus irmãos, minhas irmãs? A pior tragédia é você ouvir isso, de você não ser salvo. Talvez você estudou a vida toda, o ano todo. Chega lá no final do ano, o professor ou professora diz assim para você: você não passou. Você ficou de recuperação. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu te digo: você tem investido na sua salvação? Sim ou não? Você tem buscado a sua salvação? Muitos cristãos, meus irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus, ela diz lá em Atos 16, 31, aonde o carcereiro, onde Paulo e Silas estavam presos, eles começaram a louvar a Deus e as grades se abriram. E aí o carcereiro queria se matar. Paulo e Silas chegou perto dele lá em Atos 16, 31, disse assim para ele: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós sabemos, meus irmãos, minhas irmãs, que a salvação, ela é individual. Muitos cristãos, muitos de vocês que estão aqui, não têm talvez os seus familiares, as pessoas da minha família que não estão no caminho da salvação. É o seu caso? É o seu caso? Tem pessoas na sua casa que precisam se salvar? Isso te angustia? Se alguns parecem ter o coração duro, como de pedra, o que fazer? Eu te digo: faça a sua parte e deixe Deus fazer o resto. Diga para o seu irmão: faça a sua parte, meu irmão, e deixa Deus fazer o resto. Ezequiel 36, 26 diz assim: tirar-vos-ei de você o coração de pedra, e em troca eu te darei um coração de carne. O que é sua parte? Crer em Jesus Salvador. Olha o tema de hoje: em nenhum outro há salvação. Levar essa vida. Mas às vezes você pode ficar o dia todo falando sobre Jesus Salvador para as pessoas que convivem com você, mas se no dia a dia você não viver, não adianta nada. Paulo e Silas não ficaram reclamando quando estavam presos. Ao contrário, eles louvaram a Deus com seu coração. E aquilo quebrou as cadeias que prendiam. Meus irmãos, minhas irmãs, crer em Jesus, o Salvador, e nenhum outro a salvação. Uma vez eu fui fazer uma visita, vocês conhecem o Isidoro já veio pregar aqui? E a pessoa falava assim: gente, eu não sei o que está acontecendo com a minha casa.
é uma briga danada, é uma confusão danada, não tem diálogo. E nós fomos nessa casa, eu e Isidoro. Na hora que nós chegamos na casa, eu vi que alguma coisa atrás de mim estava me incomodando. Eu, meu Deus, eu não observei. Era uma estante que estava atrás de mim e alguma coisa ali estava me incomodando, estava tirando a paz daquele momento. A oração não fluía. Foi aí que, despistadamente, tinha um elefante branco de bumbum para a sala da casa. Aí eu te falo, Jesus é o Salvador da minha vida e eu tenho amuleto? Jesus é o Salvador da minha vida e eu carrego amuleto? Jesus é o Salvador da minha vida, eu vou lá na Nossa Senhora da Saúde, mas eu passo lá no Buda? E a idolatria mora onde? Eu disse, não tem nada a ver. Tem a ver. Um dia desse a minha primazinha falou assim, eu vou parar no Buda. Eu falei, não vou parar, eu estou dirigindo. Quero ver se você vai parar. Está ficando de pé, meu irmão, minha irmã.